Amiga, você já se pegou se enrolando no feed sem fim? Sabe, tipo, sentindo mais presa do que um urso polar no zoológico. Essa sensação de perder tempo, sabe? E ainda se sentir culpada, ansiosa. Parece que as redes sociais têm poder sobre a gente, né? E como cristãos, como a gente pode usar essa ferramenta tão poderosa de um jeito que, sei lá, glorifique a Deus e que nos ajude a viver uma vida mais plena, sabe? Mas, nossa, é isso que a gente vai descobrir nesse mergulho no livro Equilíbrio Social na Era Digital, da Jane Wilke. Se prepare para desvendar os bastidores das redes sociais, amiga. Encontrar caminhos para usar elas com sabedoria, com graça, com discernimento. E para quem quiser se aprofundar, o link para comprar o livro está no primeiro comentário. Verdade. O livro já começa nos levando numa viagem pela história das redes sociais, né? Mostrando como a nossa relação com a tecnologia foi mudando ao longo do tempo. Tipo, começando lá nos anos 90, com a era dos blogs, lembra? Era a época do diário online, né? Onde a gente compartilhava nossos pensamentos, experiências, de um jeito mais autêntico, pessoal. Exatamente. Era como ter um diário aberto pro mundo. A gente podia se conectar com pessoas que, sei lá, se identificavam com a gente. E o legal é que o foco era o conteúdo, a escrita, né? A internet era lenta, imagens e vídeos eram limitados. Nossa, lembro que eu passava horas lendo blogs de moda, culinária, maternidade. Era uma delícia. A gente nem imaginava que as redes sociais iam virar esse gigante, né, que a gente conhece hoje. Pois é, e o livro destaca como a invenção do feed de notícias lá por volta de 2006 mudou tudo. Plataformas como o Facebook, né, começaram a juntar as atualizações dos nossos amigos, tudo num lugar só, em tempo real. E essa mudança, que parecia facilitar a vida, acabou nos prendendo num ciclo viciante de atualização. Total, a gente ficou viciado em saber o que os outros estavam fazendo, pensando, sentindo. E essa busca por informação constante, né, nos tornou mais passivos. Como se a gente estivesse assistindo ao filme da vida dos outros, em vez de ver a nossa... Exato. E essa passividade nos torna mais vulneráveis à manipulação, sabia? A gente começa a ser bombardeada com informações, muitas vezes superficiais, falsas, sem tempo para pensar, refletir, questionar. Nossa, que loucura. E como essa mudança impactou a forma como a gente cria e consome conteúdo? Bom, o livro destaca que a gente passou a dar mais importância para quantidade do que para qualidade. É como se a gente estivesse numa corrida, sabe? Para ver quem posta mais, quem tem mais amigos, quem recebe mais curtidas. E essa corrida por números nos leva a construir uma imagem perfeita, né? As redes sociais só mostrar o lado bom da vida, esconder as lutas, as fraquezas, as imperfeições. E essa busca por uma vida instagramável nos afasta da nossa verdadeira identidade, né? Que está em Cristo. A gente se compara, se sente inferior, insegura. E acaba esquecendo quem a gente é de verdade. É como se a gente estivesse vivendo num mundo de faz de conta, né? Onde todo mundo é feliz, bonito e bem-sucedido o tempo todo. E essa ilusão pode nos levar para um caminho perigoso, né? Como a autora descreve na próxima fase. Fotos e dinheiro. Exatamente. Com a ascensão do Instagram, por volta de 2010, as fotos, os vídeos viraram o centro das atenções. E essa busca pela imagem perfeita, com filtros, edições, intensificou a cultura da comparação, da competição. E as empresas, claro, perceberam o potencial das redes sociais para vender, né? Seus produtos, serviços. Sim. E aí surgiram os influenciadores digitais, pessoas que construíram uma audiência fiel, né? E que passaram a ser pagas para divulgar marcas, produtos. E a gente, como consumidoras, muitas vezes nem percebe como essa cultura do consumo influencia nossas escolhas, né? A gente compra o que eles usam, veste o que eles vestem, viaja para onde eles viajam, como se a felicidade tivesse em ter tudo o que eles têm. É verdade. E essa busca por sucesso, reconhecimento online, impulsionada pela lógica do fotos e dinheiro, nos afasta daquilo que realmente importa, né? A nossa relação com Deus, com o próximo, com nós mesmas. E essa desconexão com a realidade nos leva para um caminho ainda mais obscuro, né? Que a autora chama de as coisas ficam mais sombrias. Nessa fase, a partir de 2015, que os problemas relacionados ao uso excessivo, descontrolado das redes se intensificam. A gente vê o aumento da ansiedade, depressão, principalmente entre os jovens, o vício em redes sociais, a propagação de notícias falsas, o discurso de ódio. É como se as redes sociais tivessem se tornado um palco para a disseminação do medo, da raiva, da intolerância, né? E a busca por uma vida perfeita online, que já era forte, né, se intensifica ainda mais. Levando a um desgaste emocional enorme, as pessoas se sentem pressionadas a mostrar só o lado bom da vida, né, escondendo suas lutas, fraqueza, o que pode ter consequências sérias para a saúde mental, espiritual. É assustador pensar como as redes sociais podem nos influenciar de forma tão profunda, né? E a gente precisa estar atenta para não cair nas armadilhas, né, que elas nos apresentam. Mas como podemos usar essa ferramenta de forma mais saudável, mais equilibrada? É o que vamos descobrir no próximo bloco, quando a gente mergulhar no capítulo sobre identidade. Exatamente. Vamos
Vamos juntas desvendar os segredos para usar as redes sociais sem negar as verdades bíblicas, sobre quem nós somos em Cristo. E aí, prontos para voltar para o nosso mergulho no equilíbrio social na era digital. No bloco anterior, a gente viajou pela história das redes sociais, né? E viu como essa ferramenta poderosa pode ser um desafio para nós, cristãos. Agora, vamos mergulhar no segundo capítulo que fala sobre identidade. Isso, que aliás, o capítulo se chama Identidade, Aceitando Seus Limites. E já começa com uma pergunta, assim, intrigante da autora, a Jan Wilkin. Se você fosse a única pessoa no mundo, será que precisaria de sabedoria para lidar com as redes sociais? O que você acha? Faz sentido, né? Até pensando bem. Se a gente estivesse sozinha, não teria com quem interagir online, né? Não teria essa pressão por curtidas, seguidores. A gente, simplesmente usaria tecnologia para conectar pessoas, né? Que é para isso que ela serve. Exatamente. Mas a questão é que a gente não está sozinha nesse mundo, né? E as redes sociais nos conectam com milhões de pessoas. O que pode ser incrível, mas também pode ser um desafio. Verdade. E qual é o principal desafio que as redes sociais trazem quando a gente fala de identidade? A Jen lembra que, sem sabedoria, a gente acaba usando as redes sociais para tentar ser quem a gente não é. A gente quer ser onipresente, onisciente, como se fosse Deus, controlando tudo, sabendo de tudo, estando em todos os lugares ao mesmo tempo. Nossa, é verdade. Queremos ter a vida perfeita, o corpo perfeito, o relacionamento perfeito, a família perfeita. E essa busca por uma imagem, idealizada, nos afasta da nossa verdadeira identidade, né? Que está em Cristo. Total. E a gente destaca 3 verdades bíblicas que a gente, acaba negando quando usa as redes sociais sem sabedoria. A primeira é que nós somos mutáveis, né? Enquanto Deus não muda. A gente se deixa influenciar pelas modinhas, pelas opiniões dos outros, pelas tendências e acaba se moldando aos padrões do mundo, em vez de se firmar na rocha eterna, que é Cristo. É como se a gente estivesse construindo nossa identidade na areia movediça das redes sociais, né? Em vez de se apoiar naquilo que é firme e inabalável, a palavra de Deus. Exatamente. E a segunda verdade que a gente nega é que a gente está presa ao tempo, né? Enquanto Deus não tem limite de tempo, a gente perde horas e horas nas redes sociais como se o tempo não fosse precioso, né? Como se a gente tivesse uma fonte, inesgotável de tempo. A gente acaba sacrificando momentos importantes da nossa vida real, né? O do tempo com a família, com os amigos, com Deus. A gente se ilude com a sensação de que está conectada com o mundo inteiro, mas se desconecta daquilo que realmente importa. É isso aí. E a terceira verdade que a gente nega é que a gente está limitado ao espaço, né? Enquanto Deus é onipresente, a gente tenta estar em todos os lugares ao mesmo tempo, acompanhando a vida de todo mundo, comentando em todas as postagens, respondendo a todas as mensagens. E a gente se esquece de que a nossa presença física é importante, né? Que a gente precisa estar presente de corpo e alma nos lugares onde Deus nos colocou. Na nossa família, na nossa comunidade, no nosso trabalho. Sim. As redes sociais podem ser uma ferramenta para manter contato, para compartilhar momentos especiais, mas nunca vão substituir o calor humano, o abraço, o olho no olho. Quando a gente se ilude com a onipresença online, a gente se afasta daquilo que realmente nos conecta com o outro. A presença real, autêntica, vulnerável. Verdade. E a Agnê finaliza o capítulo com um desafio pra gente. Parar e refletir sobre como as redes sociais estão impactando a nossa identidade. Será que a gente tem se deixado influenciar pelos padrões do mundo online? Será que a gente tem usado as redes sociais para construir uma imagem, idealizada da gente? Ou será que a gente tem buscado em Cristo a nossa verdadeira identidade? São perguntas importantes, né? Para nos guiar nessa jornada de autoconhecimento, de encontro com nossa verdadeira identidade, aquela que está firmada na rocha eterna, que é Cristo. E essa busca pela autenticidade nos leva para o próximo capítulo, que fala sobre emoções. Um tema que mexe muito com a gente, principalmente no mundo digital. Demais. A gente se emociona com tudo nas redes sociais, né? Chora, ri, se alegra, se revolta. É uma montanha-russa de sentimentos. E como lidar com essa montanha-russa de emoções de um jeito que não nos tire do eixo, que nos mantenha firmes em Cristo? É o que vamos descobrir no próximo bloco. Vamos a gente mergulhar no capítulo Emoções, guardando o seu coração. Que vem o próximo capítulo. E aí, prontas para continuar nossa jornada rumo ao relacionamento mais saudável com as redes sociais. Com certeza. A gente já aprendeu tanto, né? Sobre a história das redes sociais, sobre a importância de cuidar da nossa identidade em Cristo e sobre como lidar com as emoções nesse mundo digital, né? E agora, no capítulo 7, vamos falar sobre como a gente pode reivindicar o nosso tempo, como diz o título. Verdade. A Ana Ávila, que conduz essa conversa, usa uma analogia bem interessante para ilustrar como a gente se sente presa, né? As redes sociais. Ela nos compara a um urso polar
preso num zoológico minúsculo. Que forte! E como essa analogia se aplica ao nosso dia a dia, com as redes sociais? Ela explica que, assim como o urso polar, né, a gente tem a capacidade de ser forte, livre, mas a gente acaba se sentindo presa, limitada pelas grades das redes sociais. A gente costuma com a rotina, né, de rolar o feed, de checar as notificações, de comparar a nossa vida com a dos outros e se esquece que a gente pode ter uma vida, sei lá, mais livre, mais leve, mais conectada com a realidade. E Ana nos faz uma pergunta que tira a gente da zona de conforto, né? Será que a gente não percebe que a gente pode ter uma vida livre das redes sociais quando a gente quiser? Essa pergunta me fez pensar, será que a gente realmente quer ter essa liberdade ou será que a gente já se acostumou com a dependência? É um questionamento importante para todas nós. E a Ana, com muita coragem, né, vulnerabilidade, compartilha a sua própria experiência de como ela conquistou essa liberdade. Ela decidiu, se desconectar das redes sociais por um período. E no começo foi bem difícil, né? Como se estivesse perdendo algo importante. Mas com o tempo, ela foi redescobrindo a beleza de viver no mundo real sem a interferência constante, né? Das notificações, das curtidas, dos comentários. Nossa, imagino que essa experiência tenha sido libertadora para ela. E que tipo de benefícios ela experimentou nesse período de desconexão? Ela conta que conseguiu se concentrar melhor nas suas tarefas, teve mais tempo para se dedicar aos seus hobbies e se sentiu mais presente nos seus relacionamentos. É como se ela tivesse redescoberto o prazer de viver no presente, né? Sem a ansiedade de ter que registrar tudo, de ter que estar conectada o tempo todo. Inspirador. E será que a gente precisa radicalizar tanto? Se desconectar totalmente das redes sociais para ter uma vida mais livre, mais equilibrada? A Ana, ela nos encoraja a encontrar o nosso próprio ritmo, né? A experimentar diferentes estratégias para reivindicar o nosso tempo. Ela sugere que a gente faça um detox digital de vez em quando, que a gente defina limites para o uso das redes sociais, que a gente silencie as notificações, que a gente preencha o nosso tempo com atividades que, sei lá, que nos tragam alegria, satisfação. Acho que o segredo é encontrar o equilíbrio, né? Usar as redes sociais com sabedoria, sem deixar que elas controlem a nossa vida, né? Nosso tempo, os nossos pensamentos. Com certeza. E falando em sabedoria, no capítulo 8, Emily Jensen nos convida a refletir sobre quando as redes sociais fazem mais mal do que bem, né? Ela nos desafia a considerar a possibilidade de que, em alguns casos, a melhor decisão seja se afastar completamente das redes sociais. Nossa, é uma decisão radical, né? Mas imagino que, para algumas pessoas, essa seja a única forma de ver paz, né? De se proteger dos gatilhos emocionais, de se reconectar com a sua verdadeira identidade. Exato. E a Emily também nos leva a refletir sobre um tema que gera bastante polêmica, né? Será que as redes sociais são um campo missionário? Será que a gente deve usar essas plataformas para evangelizar? O que você acha? É uma pergunta complexa, né? De um lado, a gente vê o potencial das redes sociais para alcançar pessoas, né? Com a mensagem do evangelho, para construir comunidade, para compartilhar esperança. Do outro lado, a gente vê os perigos, né? Que essas plataformas representam para a nossa fé, para a nossa saúde mental, para a nossa vida espiritual. E a Emily nos ajuda a encontrar um caminho no meio dessa tensão, né? Nos convidando a refletir sobre o nosso chamado, né? A considerar as nossas responsabilidades, o nosso tempo, as nossas habilidades e as nossas tentações. Acho que o mais importante é a gente ter clareza da nossa missão, né? E usar as redes sociais ou qualquer outra ferramenta, né? Como um instrumento para cumprir essa missão, seja ela qual for. Com certeza. E para finalizar o nosso mergulho nesse livro tão rico, né? A gente tem um pós-fácil escrito pela Ruth Shaw Simons, que traz uma palavra assim, especial para quem trabalha com produção de conteúdo online. Que legal. O que ela compartilha nesse pós-fácil. Ela começa reconhecendo os desafios, as pressões, né? Que as criadoras de conteúdo enfrentam nesse mundo digital. A cobrança para ser criativa, para ter um feed impecável, para engajar o público, para gerar vendas. É muita pressão. E ela nos alerta sobre o perigo de cair na armadilha do ego, da autopromoção, né? Da busca por reconhecimento, sucesso. É fácil a gente se perder nesse mundo de aparências, né? E esquecer que a nossa missão principal é glorificar a Deus e não a nós mesmos. Exatamente. E ela nos encoraja a usar as redes sociais com propósito, com intenção, com amor. A criar a partir de um transbordar do nosso coração, né? A buscar servir a outras pessoas, a nos lembrar de diminuir para que Cristo cresça. Que lindo! É um chamado para a gente usar as redes sociais como um instrumento para espalhar o amor de Deus, né? A verdade do Evangelho, a esperança que a gente tem em Cristo. Para a gente se lembrar que o nosso valor, a nossa identidade, não estão no número de seguidores, curtidas ou comentários, mas sim em Cristo. E que a gente possa viver no mundo, mas não ser do mundo, como Jesus nos ensinou, né? Que a gente possa usar as redes sociais com sabedoria, com graça, com discernimento, para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Amém. E que essa conversa nos inspire a buscar um relacionamento mais saudável, mais equilibrado com as redes sociais, para que ela seja uma ferramenta para o nosso crescimento e não um obstáculo para a nossa jornada de fé. É isso aí. E para quem quiser se aprofundar no assunto, o link para comprar o livro Equilíbrio Social na Era Digital está no primeiro comentário. É isso aí. Que a gente possa usar as redes sociais com sabedoria, graça e discernimento para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Fiquem com Deus e até a próxima.